Olá, mulheres queridas! Hoje vamos estar falando sobre uma mente duvidosa e descrente. Geralmente falamos sobre dúvida e descrença juntas, como se elas fossem uma mesma coisa. Na verdade, embora elas possam estar ligadas, as duas são coisas muito diferentes. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define duvidar na forma de verbo, como está em dois caminhos, implicando incerteza em qual deles seguir. Diz que a fé é pequena e instável. Diz também que está ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre a esperança e medo. O mesmo dicionário assinala que uma das palavras gregas traduzida como descrença é sempre traduzida como desobediência. Então, quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre duas opiniões, enquanto a descrença conduz à desobediência. Penso que será útil reconhecer exatamente com o que o diabo está tentando nos atacar. Estamos lidando com dúvida ou com descrença? Dúvida, vai falar lá em 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Mateus 14, 31 vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidastes? Marcos 6, 6 vai dizer: admirou-se ele da incredulidade de muitos. Ouvi uma história que lançará luz sobre a dúvida. Havia um homem que estava doente, que estava confessando a palavra sobre o seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isto, ele era incessantemente atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começando a ficar desencorajado, Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu. Ele viu um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que cada vez que ele confessava a palavra, saía luz da sua boca como uma espada e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu porque era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente ele tinha fé e por causa disso o demônio o estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá a cada um uma medida de fé. Está lá em Romanos 12, 3. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular nossa fé atacando-nos com a mentira. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus, por isso que é tão importante que a conheçamos. Se conhecermos a palavra, então poderemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós. Tenha certeza de que ele não nos conta mentira somente porque é da parte dele, mas ele nos conta mentira para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós por meio da sua morte e ressurreição. Quando estou em uma batalha, sabendo que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pela dúvida e descrença, gosto de ler ou meditar nessa passagem, que está lá em Romanos 4, do versículo 18 ao 21, que diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido e a idade de Sara, não duvidou, mas creu na promessa de Deus pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Muitos anos vieram e se foram e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraão e Sara. Abraão ainda estava esperando com fé, crendo que Deus havia prometido, ele iria cumprir. Enquanto ela ainda se mantinha firme, ele também era atacado por pensamentos de dúvida e o espírito de descrença o estava pressionando para desobedecer a Deus. A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir, quando Deus nos ordena a prosseguir. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou negligenciar qualquer coisa que Ele esteja falando conosco pessoalmente, não apenas transgredir os 10 mandamentos. Abraão continuou firme, ele continuou louvando e dando glórias a Deus, e a Bíblia afirma que ao fazer isso ele ficou mais forte na sua fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que Ele pode fazê-lo. Satanás sabe quão perigosos seremos com o coração cheio de fé, então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé, é apenas que Satanás está tentando destruir a nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para o ministério. Era uma manhã comum como outra qualquer, exceto que tinha sido cheia do Espírito Santo 3 semanas antes.
Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino. Era uma mensagem do pastor Ray, intitulada Passe para o Outro Lado. Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar 1 hora inteira usando um versículo e que toda a palestra fosse interessante. Enquanto estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo intenso, bem no meu íntimo, de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo: você irá a todos os lugares, ensinará minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. Não haveria nenhuma razão natural para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo, ou que poderia ou faria o que tinha acabado de ouvir. Eu tinha muitos problemas dentro de mim, não teria chegado a ser um material ministerial. Mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir as sábias. Ele olha para o coração do homem, não para a sua carne. Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que deveria acreditar, quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé e a habilidade para fazer o trabalho. Mas também quero dizer-lhe que durante os anos que passei em treinamento e em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvida e descrença. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como sementinhas. Assim como uma mulher que tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida, da mesma forma nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida, a outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começarmos a crer que realmente podemos fazê-la, então faremos um estrago considerável no reino das trevas. Em Mateus 14, a partir do verso 24, quando Pedro anda sobre as águas, ele cometeu um grande erro. Gastou muito tempo olhando a tempestade e ele ficou amedrontado. Dúvida e descrença o assediaram e ele começou a afundar. Ele gritou para que Jesus o salvasse, Jesus o salvou. Mas observe que a tempestade cessou assim que Pedro voltou para o barco. Em Romanos 4, 18 e 21, quando Abraão não vacilou ao considerar sua situação impossível, Abraão conhecia as condições, mas diferentemente de Pedro, não creio que ele havia pensado nem falado nisso o tempo todo. Podemos estar conscientes das nossas circunstâncias e ainda propositadamente manter nossa mente em alguma coisa que aumentará e edificará nossa fé. É por isso que Abraão se manteve ocupado louvando e glorificando a Deus. Glorificamos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo em circunstâncias adversas. Efésios 6,14 nos ensina que em tempos de guerra espiritual devemos colocar o cinturão da verdade, ou seja, crer na palavra de Deus. Quando a tempestade vier em sua vida, bata os pés, levante o rosto e determine pelo Espírito Santo a ficar fora do barco. Muito frequentemente a tempestade cessa assim que você desiste e engatia de volta para um lugar de segurança e proteção. O diabo traz tempestades em sua vida para intimidá-lo. Durante uma tempestade, lembre-se de que a mente é o seu campo de batalha. Não tome suas decisões baseadas em seus pensamentos ou sentimentos, mas confira em seu espírito. Quando fizer isso, você encontrará a mesma visão que estava lá desde o começo. Nós já sabemos que a fé é um dom de Deus, então sabemos que temos fé. Romanos 12, 3. Mas a dúvida é uma escolha, é a tática de guerra do diabo contra a nossa mente. Como você pode escolher seus próprios pensamentos, quando a dúvida vier, você deverá aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer, não obrigada, e continuar crendo. A escolha é sua. Lembre-se, a descrença conduz à desobediência. O ponto é que a descrença como a dúvida impedirá que façamos o que Deus nos chamou e ungiu para realizar na vida. Isso também nos impedirá de experimentar a sensação de paz que Ele quer que desfrutemos ao encontrarmos descanso para a nossa alma nele. A desobediência nos manterá em um viver desértico, mas Jesus providenciou um lugar permanente de descanso, que pode ser habitado apenas se vivermos pela fé. É um privilégio de cada crente recusar preocupar-se ou ter ansiedade. Como crentes, podemos entrar no descanso de Deus. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Lembro-me de um incidente que pode ilustrar esse ponto com muita clareza. Certa noite estava andando pela minha casa tentando fazer alguns serviços domésticos e estava muito infeliz.
Não tinha nenhuma alegria, não havia paz no meu coração. Ficava perguntando ao Senhor: o que está errado comigo, Senhor? Frequentemente me sentia daquela maneira e, sinceramente, queria saber qual era o meu problema. Estava tentando seguir todas as coisas que estava aprendendo em minha caminhada com Jesus, mas alguma coisa certamente parecia estar faltando. A essa altura o telefone tocou. Enquanto estava conversando, dava uma olhada em uma caixa de cartões de versículos bíblicos que alguém me havia mandado. Na verdade, não estava olhando para nenhum deles, apenas mexendo neles enquanto estava ao telefone. Quando desliguei, decidi escolher um ao acaso para ver se conseguiria algum encorajamento. Tirei Romanos 15:3, que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos e abundantes da esperança no poder do Espírito Santo. Eu vi. Todo o meu problema era a dúvida e a descrença. Estava fazendo a mim mesma infeliz por acreditar nas mentiras do diabo. Estava sendo negativa. Não poderia ter alegria e paz porque não estava crendo. E sabe, é impossível ter alegria e paz e viver em descrença. Tome a decisão de acreditar em Deus e não no diabo. Aprenda a viver de fé em fé, de acordo com Romanos 1,17. Essa é a maneira como a justiça de Deus é revelada. O Senhor precisou revelar-me que, em vez de viver de fé em fé, eu vivia frequentemente de fé em dúvida e descrença. Então voltava à fé por um pouco e mais tarde retornava à dúvida e à descrença. Ia para trás e ia para frente, de uma a outra. Por isso estava tendo tanto problema e infelicidade em minha vida. Lembre-se, de acordo com Tiago 1:7-8, o homem de ânimo dobre é instável em todos os seus caminhos e jamais recebe o que ele quer do Senhor. Decida que você não será mais de ânimo dobre, não viva na dúvida. Deus tem uma grande vida planejada para você. Não permita que o diabo roube com mentiras. Ao invés disso, faça o que está escrito em 2 Coríntios 10:5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Jamais desista, porque pouco a pouco você vai mudando. Quanto mais a sua mente mudar para melhor, mais sua vida mudará para melhor. Bem, mulheres queridas, terminamos a nossa leitura de hoje. Tenho certeza que você já deve estar começando a viver o bom plano de Deus para você em sua maneira de pensar. No próximo capítulo estaremos falando sobre uma mente ansiosa e preocupada. Até a próxima leitura.